é muito importante manter-se intelectualmente ativo para a gente evitar problemas no futuro. Pressão alta, colesterol alto, diabetes, sedentarismo e obesidade são ruins para todas as células, inclusive para os neurônios. Agora, ter problemas de memória, eventualmente, pode ser um sinal de doença ou não, não é? Será? É isso que nós vamos também falar com o Dr. Augusto, que está aqui hoje, nos dando várias orientações. Antes de falar de saúde... Sim. Eu queria saber assim, e eu sou uma criança, e assim, tem alguma coisa que eu possa aprender desde já para ter uma boa memória lá na frente? Isso, então, exato. A pergunta é muito boa. Primeiro, prestar atenção na aula. Ah, Teco! Ah, peraí. Prestar Poxa atenção. vida, eu achei que você ia me chamar uma técnica que eu podia deitar, dormir e saber tudo para sempre. Isso, até dá. Então, veja bem, primeiro prestar atenção no assunto, primeiro ter interesse. A criança ela precisa estudar com a ideia de que ela vai aprender e não estuda porque tem medo de errar. Isso é fundamental. Diferença. Ela tem que estudar para entender que ela está aprendendo. Sim. Depois, não adianta ficar horas e horas lendo e decorando e memorizando. Você tem que ter um descanso. Em média, 40 minutos, 50 você estuda, depois descansa um pouco, pode brincar um pouco e depois volta para o assunto. Agora, esse ponto, que é um ponto de virada, cada criança tem o seu. Tem criança que estuda 1h30 e vai muito bem. Tem criança que em 40 minutos está esgotado. Certo. Não adianta. Então aí vai uma programação. E o importante é Tem você criança que nem eu que estuda 5 minutos está esgotado? vai ter que repor cada 5 minutos depois. Cada 5 estuda, dá uma pausinha. 5 estuda, dá uma pausa. Estudo 5 e pauso 15, tá bom, gostei, hein? E isso é muito importante, por quê? Porque senão você entra em fadiga, em estafa, estresse. Então a programação de você ler todos os dias ou cada 2, 3 dias é importante. Então o hábito realmente é fundamental. Só o fato de você estar em contato com a informação, Sim. o seu cérebro vai cada vez mais sedimentando isso. Ou seja, as conexões vão sendo mais solidificadas. E a associação é mais importante. Você vê que a pessoa aprende um idioma, o segundo é mais fácil, o terceiro é mais fácil, porque ele associa. Perna em inglês é assim, em francês é assim, em espanhol é assim. Então, a rede de associação neuronal é que é importante. Por isso que não pode deixar de fazer. Senão essas associações, essas conexões vão se desligando. Se você perguntar para uma senhora, vamos dizer, aí de 70 anos de idade, se ela sabe fazer crochê, ela vai dizer, fazia muito, mas eu esqueci. Agora, se você der agulha, falar alguma coisa, dali a pouco ela reativa aquilo novamente. Então, o importante da criança é ter o hábito de estudar. E estudar, na realidade, para aprender. E entender por que aquilo. Por que ele estuda o Teorema de Pitágoras, por exemplo? Onde vai servir? Por quê, né? Aí você fala, se você quiser fazer uma caixa quadradinha direitinho, um lado tem que ter 3 centímetros, o outro 4 e o outro 5. Então, para isso, ela tem que ver a praticidade da coisa. Perfeito. Né? E uma outra coisa importante que ajuda na memorização é a pessoa ver um assunto, por exemplo, a nossa entrevista, e acabou o programa, repetir para alguém. Então, em seguida, falar a respeito auxilia porque você está colocando em prática. Né? É aquela história que a gente estava conversando. O aluno, a pessoa tem que decorar, memorizar todas as capitais do Brasil. Ele pode ler 150 vezes naquela noite. Ele vai memorizar? Vai memorizar, temporariamente. Agora, se você perguntar para um agente de viagem, ele sabe de prontidão, porque aquilo já foi incorporado dentro da estrutura psicológica dele. Então, também um auxílio que as pessoas podem ter com os alunos é perguntar o que eles tiveram em aula, o que eles acharam mais interessante. É um fato importante dos pais. Olha, tá vendo, gente? O pai não precisa participar necessariamente direto, porque às vezes ele não tem tempo, é aquilo. Mas o que você aprendeu? Porque quando a criança conta o que aprendeu, ela está revigorando a memória, está relembrando, e às vezes ela não encontra a palavra necessária para se expressar, ela vai dar um jeito, entendeu? E aí vai, porque senão a coisa desativa, né? Você desliga. Não usa aquilo, essa é a lei do corpo humano. Você não usa, desliga. Vou usar para outras coisas. Então, conversar com uma pessoa na melhor idade, perguntar coisas que ela fez durante o dia, você chega em casa cansado, mas vai conversar com ela, está auxiliando ela a treinar a memória. Exatamente. Porque, veja bem, a memória é uma coisa muito interessante. O aspecto da repetição. Se eu perguntar para você um brinquedo que você teve na infância, uma boneca, por exemplo,
Você vai dizer, olha, era uma boneca assim, tinha um vestido, o sapatinho era desse jeito. Isso já faz muito tempo. Você não precisou ficar... Olha, respeitinho. Eu puxei o seu gancho. Mas veja bem... Não é tanto tempo assim, até porque as bonecas continuam lá, viu? Então, você não precisou repetir todo dia, minha boneca era assim, o sapatinho, não é verdade? Ela ficou registrada na sua memória até hoje. Por quê? Porque a impressão, né, o registro dela foi muito bom. A emoção que você tinha e o uso constante do brinquedo fez parte da sua vida. Sim. Aí você não esquece. Agora, evidentemente, existem técnicas para você memorizar números, para você memorizar números, doutor. Tem que memorizar telefone porque a gente vive, apesar das agendinhas, mas tem sempre que lembrar. Na realidade, assim, é mais fácil você relembrar uma imagem do que, vamos dizer assim, a linguística lógica do número, né? Então, assim, você pode transformar, uma das técnicas é você transformar um número numa imagem. Então, o 0 você transforma num anel, o 1 num prego, o número 2 no patinho, o número 3 num óculos, e aí é muito mais fácil você, por exemplo, pensar no número 22, 2 patinho, do que o número 22. Então, 1, 2, 3, 4, eu pensar que eu tenho o 0, com um pregado num preguinho, um patinho do lado, né? 42 eu tenho um patinho puxando um barco, né? Que você ótimo, isso vale muito para senhas, né? Porque vira e mexe, tudo hoje você usa senha, então... Eu tenho senhoras que vão fazer o curso de memorização, são levados, que se ela não lembra mais nada, depois ela decora a senha do filho. Né? Data de aniversário, por exemplo, é uma outra metodologia. Se você tem 12 meses, é só você dar... o que a gente ensina, um valor para cada mês. Então, por exemplo, janeiro você pensa em férias. Se o indivíduo nasceu no 22 de janeiro, você pensa 2 patinhos na praia. Que delícia! Associando com aquela pessoa, se ela gosta de nadar, por exemplo, se gosta de praia. Excelente. Se você pensa que, vamos dizer, 15 de maio, você vai pensar no número 1 como um preguinho, o número 5 a gente ensina como se fosse um gancho, né? Então, um cabide pendurado no prego, com a mãe dele andando com aquilo, que é o Dia das Mães, né? Perfeito. Outubro, você pensa em Nossa Senhora. E assim você vai associando nome, número, isso fica muito fácil. O rosto, face, você pega uma característica do rosto da pessoa, como fazem os caricaturistas, né? Que ele pega um detalhe do rosto e exacerba num tamanho enorme. Vou lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes a gente é apresentado a alguém meio a uma reunião, uma festinha, alguma coisa assim, acabou de falar o nome, você, como é que era o nome da pessoa? Vamos lá. Isso, muito bem lembrado. Foi feito um estudo americano, assim, convidaram um senhor muito rico de uma cidade e a universidade foi lá e convidou 80 pessoas nessa festa. O dono da festa ficou na porta, os convidados iam entrando e ele cumprimentava. Assim, olha, boa noite, eu sou Abraham Lincoln, você vai pagar 50% dessa festa. Boa noite, obrigado pela sua vinda, eu sou Abraham Lincoln, você vai pagar 50% dessa festa. E foi. Das 80 pessoas convidadas, só 5 ou 6 chegaram para ele no meio da festa e falaram assim, olha, você não é Abraham Lincoln e eu não posso pagar essa festa, não tenho condição de pagar esse custo. Ele falou, não, isso aqui é só um estudo. Então veja, por quê? Porque não houve... Né? Você não deu a atenção necessária naquele momento que você está conversando. Então, se você está conversando com a pessoa de imediato e ela falou que se chama João, você então vai chegar a lembrar se você tem algum tio que chama João enquanto você está apertando a mão. Repete o nome dela, João, e aí? Né? Repetir o nome. Olha então, aí também. Sofia, você fala Sofia com PH, você usa PH, você vai vendo as diferenças. Né? Então é uma maneira de você... Agora, você tem que estar atento que você tem o interesse de decorar, memorizar o nome da pessoa. Uma das coisas, então, fundamentais realmente é a atenção e interesse. Atenção e interesse. Senão você não memoriza. Isso faz parte do cérebro. Por que ele vai se interessar por uma coisa que ele não vai usar? Então agora, tá vendo? Agora, você doutor, o cérebro tem limite de memória, assim? Se a gente usasse suas técnicas aí, a gente vai ocupar o cérebro todo com um monte de patinhos ou ele aguarda quanto quiser? Não, você pode guardar muito, porque na realidade, você, por exemplo, os grandes memoristas, eles fazem assim. Vamos supor que você tenha um número que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso para ele é uma pera. É uma pera? Uma pera, lógico. Ele simboliza essa sequência como uma pera. Se eu tiver uma pera. Sim. Lógico, porque o número é um simbolismo. Sim. Né? Ele pode ser, se você for ver, você tem um número em algarismo romano, você tem arábico, você tem os pauzinhos, né? Você tem pedra, é um simbolismo. E ele pode memorizar, por exemplo, 7, 8, 9 sendo uma maçã.
Então é muito mais, toda vez que ele vê aquela sequência, então assim, ele memoriza maçã, pera e uva, para ele é uma batata. Você percebeu? Sim. Porque ele está atento a essas, então por isso que jogo de, tem gente que memoriza cartas de 5, 6, 10 baralhos. Impressionante. Isso, exatamente. Mas ele tem uma sequência. Toda vez que aparece o valete, o rei e a rainha, ele pensou num objeto comum, botão da camisa dele. Perfeito. Por exemplo, né? Nossa, fantástico, viu? Você está gostando da entrevista? Quer assistir de novo para você treinar a sua memória e realmente utilizar tudo isso? É muito simples. É só acessar o nosso site www.paulinas.org.br. Exatamente. Porque se você assistir o nosso programa várias vezes, você vai lembrar para sempre. Isso, exato. Agora, doutor... Oi. Você tem um curso aí que você falou várias vezes. Suzy, como é que eu faço esse curso? Ah, então já vamos ver. Doutor, como é que a gente faz para fazer a inscrição no seu curso, para desenvolver mais ainda essas técnicas? Os cursos eles são dados aqui nas edições Paulina, na Domingos de Moraes, na loja pertinho da Ana Rosa, e tem um calendário de cursos. Tem outros cursos também, tem Autoestima da Mulher, tem o curso da Terceira Idade, que é um curso que a gente chama Criando Sua Independência Física, Mental e Emocional. Gostei muito, que pra Suzy é bom, né? Porque ela vai aprender o curso de memória, depois da autoestima da mulher e o da terceira idade, tudo junto. Mas é claro, meu querido, eu estou sempre muito bem informada e usando muito a memória, viu? Nós temos um curso também de obesidade, chama-se Obesidade, o tratamento começa no pensamento. Se você não tiver pensamento de magro, você não emagrece. Nossa, vamos fazer um outro programa em cima dessa pauta. Obesidade é pro Marcinho, não é pra você não, Suzy. Mas isso está relacionado, a gente trabalha com terapia cognitiva comportamental, a gente ensina essas coisas para a pessoa. Ele tem que entender o problema dele e mudar o seu comportamento. Porque se você continuar fazendo as coisas que você sempre fez, você vai ter sempre os mesmos resultados. Sem dúvida, né? A ação é a mesma reação. Então vamos lá. Olha quantas coisas interessantes você aprendeu no programa de hoje e vá contar sim para outras pessoas, porque como nós aprendemos aqui com o Dr. Augusto, quando você comenta o fato, você está melhorando a sua memória, registrando as informações. Dr. Augusto, olha, foi maravilhoso. Muito obrigado. Quero que volte mais vezes, inclusive para outros temas, porque com certeza estará ajudando aí inúmeras pessoas. O interesse é esse mesmo, a intenção. Muito obrigada. Olha, e você também em casa que você adorou, aguarde, porque para você também treinar a memória e aprender a ler muito bem os rótulos, nós teremos dicas muito interessantes que você não pode perder no bloco seguinte. A gente vai rapidinho para o intervalo, eu vou ensinar o Teco a estudar melhor e voltamos já já. Até mais.